Tene mazamu dunia tene mazamu tenkozesa bintu bichamu segu ya mwanadamu. Olá, boa noite vocês que estão acompanhando a gente. Finalmente a gente conseguiu entrar no ar, né? Quero agradecer aqueles que não desistiram da gente, que foi lá no YouTube, a gente não estava, que veio aqui, a gente não conseguia entrar no ar. Eu quero agradecer de antemão. E antes de mais nada, como nós vamos falar de Pequena África, nós vamos falar de experiências sensoriais, quero saudar os meus mais velhos, os meus mais novos, os meus ancestrais, para a gente dar início a essa roda de conversa, a esse debate tão importante, tão efervescente e necessário para nós, negros, para a população negra de maneira geral, para os portadores de deficiência, né? Falando aí um pouco já do projeto Experiências Sensoriais com Arte, que é para pensar nessa parte da inclusão, da acessibilidade, não só para portadores de deficiência, mas também dessa acessibilidade no sentido de acesso, né? De políticas culturais para a periferia, para os indígenas, para os negros, que todos possam ter acesso à perspectiva do patrimônio, à valorização, ao seu saber. Quero dar meu boa noite para todo mundo que está acompanhando. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou apresentar aqui a nossa maravilhosa equipe, que hoje vai aqui estar conosco, né? Joana Dark, nossa pós-doutora em arquitetura do IAL, da USP, nossa consultora que está aqui conosco para conversar, dialogar conosco. Cristina Soares, professora, historiadora, mestre em história, mestre fresquinha aí, né? Acabou de defender, muito orgulho, nossa ilustradora também. Ela é ilustradora e é ilustradora dos dois projetos. Cristina, assim, que é uma mulher negra cheia das potencialidades. Patti Wolff, nossa diretora de arte, queridíssima, potente, multiartista, quem sou muito fã. Sou fã de todo mundo, né, gente? Mas aí a gente reforça as pessoas. Patti ontem foi homenageada como mulher que está fazendo a diferença em Cuiabá, muito merecidíssimo, né? Letícia Helena Oliveira, nossa queridíssima mestre em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patti é mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso em Geografia, além de ser nossa multiartista, diretora de arte. E a gente trouxe duas potências jovens que a gente precisa aí, né, gente? A gente precisa dos ancestrais, a gente precisa das raízes, a gente precisa dos caras, a gente precisa das sementes. Então, nós temos aqui nessa noite a Daiane Thaís, que é uma das nossas atrizes que fizeram performance no projeto, e o Eric Bruno, né? Pessoas que têm vivência, né, dessa negritude, né, que sabem da periferia, que sabem da comunidade, que sabem da luta, que militam, que são ativistas e que se preocupam com as realidades que não alcançam, né, o que deveriam ser alcançado por ausência ou silenciamento dessas políticas públicas. Então, nós vamos falar um pouco nessa tônica em relação ao projeto, né? E o projeto é o quê? Nós temos aqui congregado nessa live dois projetos. O projeto Pequena África em Cuiabá, né? Que a gente vai falar sobre os espaços negros de Cuiabá, desde o período do século XVIII até a contemporaneidade. E a gente tem experiências sensoriais com artes, Cuiabá em experimentos. Em que sentido? Em experimentos mesmo. Por isso que a gente tem muitas imagens, visitações, nos pontos que a gente chama de pontos turísticos ou de ponto histórico, né? Nós não ficamos circunscritos apenas ao centro histórico, porque entendemos que a junção desse projeto, né, ela se desdobra, porque quando a gente fala em população negra, a população negra, ela construiu Cuiabá, né? Então, as edificações, os monumentos, as ocupações, em todos os espaços. Mas hoje, na contemporaneidade, especificamente, né, os negros e negras estão aqui, à margem dessa sociedade que a gente chama de periferia, né? Então, a gente vem
desmistificar um pouco essa ausência, porque não é tão ausente. Quando a gente coloca outras lentes e a gente vai perceber uma Cuiabá contemporânea, nós vemos que as quituteiras do século XIX, elas estão presentes, vendendo frutas nas ruas, vendendo as suas cocadas, vendendo roupas ali pelo calçadão. Então, essa configuração pouco mudou. Isso denota e demonstra que os pensamentos coloniais ainda estão bastante enraizados e que nós ainda temos dificuldades de romper com eles. Então, essa naturalização também faz com que a gente não enxergue, né, que poucas coisas mudaram. A gente tem avançado? Temos avançado. Porém, a gente precisa avançar muito mais, né? Então, as políticas institucionais, elas partem de uma premissa de uma episteme mais eurocêntrica, né? Numa discussão, uma perspectiva eurocêntrica. E aí, o que acontece? Nós ficamos circunscritos ao que eles chamam de marginalizados ou periferia. Isso não significa que nós somos marginais, né? Mas nós somos marginalizados na ausência da política pública cultural, na ausência da política pública educacional, na ausência da política pública de saúde, né? E principalmente nesse momento de pandemia, a gente vê que é a população negra que mais morre, e as mulheres negras são as que mais morrem da população negra e da sociedade como um todo. Então, isso comprova que as nossas teorias não são só teorias, porque nós temos estatísticas, nós temos dados e nós sentimos na pele, né? Nós que temos a pele, sentimos na pele toda essa ausência, todo esse silenciamento. Mas hoje a gente vai falar de coisa incrível que negros e negras fizeram, então, nessa Cuiabá, que a gente chama, então, de Pequena África. O nome pequeno é proposital, porque ela é grande, ela é grandiosa, né? Uma vez que os negros construíram, então a gente teve muitos mestres, né, que são silenciados, que não são falados, que não são institucionalizados, que não são reconhecidos e que merecem esse reconhecimento. E como a gente fala de revisitar o comércio, é sobre essas negras quituteiras que tinham comércios informais através de seus tabuleiros, mas também eram as donas das tavernas, né, onde se vendiam sal, arroz, vendiam as bebidas, e, né, que eram as chamadas casas noturnas, mas era uma propriedade de comércio, né, e eram proprietárias. E como que essas negras se tornaram proprietárias? Segundo a documentação, elas recebiam como doação dos seus donos. Em geral, eram escravas e recebiam essa propriedade como doação. E a inteligência e o empreendedorismo dessas mulheres é fantástico, porque a documentação apresenta para a gente que uma mulher, a partir de uma mulher que tem esse empreendimento, ela financia outras mulheres a terem outros empreendimentos e a ajudar a libertar e a formar o que a gente está fazendo hoje. Um aquilombamento dessas pessoas e deixam de ser escravos e passam a ser escravos de ganho, às vezes, né, porque continuam sendo escravos desse sistema, mas e também tem os escravos de ganho, que essa mulher empreendedora, ela compra a carta de alforria desses outros que vão trabalhar com ela no comércio e no fluxo. Esses negros que trabalham no centro, que a gente chama, na cidade, eles fazem o zap-zap da época, né? Não tinha internet, não tinha energia, não tinha toda essa estrutura que a gente tem, e eles que faziam essas conexões de levar as informações, né, de uma comunidade, de um núcleo negro que tinha necessidade para o outro, de como que eles em rede se comunicavam. Os que jogavam capoeira, que ficavam no largo da escadaria do Rosário, as negras quituteiras em específica dos doces, as carregadoras de água, as lavadeiras de roupa, e toda essa memória da função que, em geral, é tida como desmerecida, mas que as nossas ancestrais faziam para sobreviver e para não continuar no açoite. Então, são profissões muito valorosas e necessárias, porque ninguém fica de roupa suja, ninguém fica sem comer, ninguém fica sem beber água. Então, as profissões do período do século XIX, elas são vitais. E o Pequena África, ele resgata isso, ele ressignifica essa África que a gente denota como pequena, mas que é grandiosa, né, em imagens, em produção, e aí a gente vai falar um pouquinho do resultado lá no final, né, em que a gente vai dizer e vai apresentar algumas coisas, alguns esboços. Eu só posso dizer para vocês que tá, assim, fantástico. Lindo. Gente, sinaliza com a cabeça aí. Tá lindíssimas as imagens, não tá?
Tá maravilhoso, sim. E aí, assim, eu tenho certeza que vocês, pessoas, cidadãos, professores, militantes, ativistas, vão super utilizar esse material que estará disponível no Museu de Imagem e Som de Cuiabá. E a gente quer muito fazer essa atividade presencial, né? Merece muito essa atividade presencial. Né? Gildinha mandou mensagem aí pra gente, muito obrigada por você estar assistindo a live, que você deveria estar aqui com a gente, né? Mas aí por problemas técnicos. Gente, essa situação de problema técnico, né? É bem na pandemia, sim, isso ficou icônico, né? Ontem estava caindo o tempo todo, deu pane na internet na cidade. Hoje YouTube derruba, Facebook derruba, a gente consegue entrar, problemas técnicos, mas é assim, a gente vai ressignificando, a gente vai participando. O importante é que a gente está aqui, aquilombando, discutindo a pequena África, ressoando essa pequena África, fazendo essa pequena África gritar, né, em grandeza e dos seus potentes significados, e experienciando esse silêncio que foi por muito tempo, e esse grito, essa voz, né, e todas as atividades de experimento. Quem vai falar mais especificamente sobre isso é a Paty Wolff, que está aqui com a gente. Mas nesse momento eu vou pedir mostrar algumas imagens do mapeamento que a gente fez e do registro do centro histórico para a gente. Você pode soltar, por favor, Eli, as imagens? Eli que está por trás das câmeras, né? Então a gente fez o registro das senhoras, o centro é negro, né? A pequena África, os grafites, a população negra é quem está na rua. E esses registros foram feitos agora no período da pandemia. Então, por isso que a gente está registrando isso. Olha as quituteiras, que agora são ressignificadas como vendedoras de roupa, mas a gente também tem aquelas que vendem os seus quitutes, né? Espaço da Praça Ipiranga, só um pouquinho. Espaço da Praça Ipiranga e as quituteiras estão vendendo as frutas, Igreja da Boa Morte, está mais rápido do que eu, a minha fala, mas eu vou falando e eu falo. Os trabalhadores que tem cor esses trabalhadores, né, para poder fazer. E aí eu fiz com a equipe esse registro e esse mapeamento para mostrar que, ainda na contemporaneidade, nos dias atuais e na pandemia, é a população negra que mantém o centro comercial e o centro aberto, que garante a limpeza dessa cidade, que garante a limpeza das igrejas, que garante a limpeza dos espaços de equipamentos públicos culturais. Né? Então, é preciso se ater e fazer políticas públicas culturais que privilegiem equipamentos culturais que dêem acesso a essa população. E o Pequena África tem esse intuito. É por isso que nós não seremos apenas um projeto de gaveta que executou uma ação e acabou. Nós pretendemos, no canal do YouTube, que você pode se inscrever lá no canal do YouTube, em Pequena África em Cuiabá, porque a gente vai produzir conteúdo e os nossos materiais estarão lá disponíveis de acesso de domínio público para que isso seja repotencializado. E aí, agora a gente vai falar com a queridíssima Joana Dark, nossa PhD deusa maravilhosa em arquitetura e urbanismo, nossa cientista social e PhD deusa em arquitetura e urbanismo. É uma deusa afro-brasileira maravilhosa e vai dar essas contribuições e suas considerações. Boa noite a todos e todas. Microfone, Jô, microfone. Cliquei. Boa noite. Não está saindo o seu áudio. Tá saindo? Tá ouvindo? Acho que é você, sócio. Boa noite, então, mais uma vez, a todos e todas. É uma imensa alegria estar aqui para debater com vocês. Agradeço imensamente o convite da Silviane e da Letícia para compor essa mesa tão potente, como a Silviane sempre gosta de falar. Eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha para me acompanhar durante a minha fala, que é uma fala breve, né? Nós não temos muito tempo. Vamos ver se vai dar certo.
Ih, acho que não vai dar certo, gente. Então, mais uma vez. Não, não consigo. Ela está aberta aqui na tela, mas ela não está aparecendo. Desculpa, Joana. Será que não é melhor mandar pro Erli e aí ele exibe pra gente? Não sei. O que você acha? Rapidinho? Aí pode, não sei se a Cris pode pular. O que você acha, Sil? Só pra gente apresentar o que ela falou. Bom, eu acho que eu posso falar também sem as imagens. O que vocês acham? Não, você que sabe, só é uma sugestão. Vou fechar aqui de novo, Mica. Bom, então vamos lá. Na verdade, eu tinha preparado uma discussão com poucos slides, mas é uma discussão que integra, né, que vem aí somar com esse projeto Pequena África, em Cuiabá, idealizado por um grupo de mulheres potentes, das quais eu destaco a Silviane e a Letícia, que estão aí preocupadas, né, com esses registros africanos presentes na história material e imaterial desse centro histórico, e que acaba extrapolando, inclusive, essa territorialidade do centro. Bom, eu acho que uma das questões fundamentais que a gente tem que se fazer quando nós estamos lidando com o patrimônio cultural afro-brasileiro é indagar o quanto há de África grafado nos territórios. Sejam esses territórios históricos, sejam esses territórios marginalizados, sejam territórios centrais, sejam territórios exclusivamente de cultura negra. A questão principal que move quem trabalha com patrimônio cultural afro-brasileiro é tentar investigar, tentar inventariar e tentar medir o quanto há de África grafado, então, nesses territórios. Esses grafismos, né, territoriais, eles trazem à tona uma história que foi, por um longo período, invisibilizada. Uma história que congrega, como a Silviane já muito bem falou, uma série de saberes africanos que estão aí expressos no exemplo que eu vou trazer hoje, que é a arquitetura. Então, a arquitetura, ela contou com a produção direta das mãos africanas. Muitos africanos que foram, né, traficados, né, que fizeram esse percurso, essa travessia, carregaram consigo os seus saberes, os seus conhecimentos e as suas práticas profissionais. Dentre essas práticas profissionais, nós podemos destacar uma série de profissões relacionadas à construção, à arquitetura, à edificação, a saberes relacionados à edificação de um patrimônio, né? Edificação de um espaço de morar, de um espaço de culto, de um espaço de encontro, de um espaço da rua. Então, os saberes africanos, eles estão presentes aí nessas construções. Mais do que isso, e há uma série de documentos que corroboram para que nós possamos fazer essas leituras sobre os territórios, uma série de inventários, contratos de compra e venda de negros e negras que foram escravizados, que fazem aí a menção à profissão desses sujeitos. E muitas dessas profissões, então, estão relacionadas à arquitetura. E, comumente, quando nós nos deparamos com a arquitetura monumental, essas contribuições, elas são comumente apagadas, comumente invisibilizadas. Por exemplo, se nós nos centrarmos na análise da igreja do Rosário e São Benedito, que é uma construção do início do século XVIII,
nós podemos certamente apontar que há contribuições negras na sua edificação. Não só presente na toponímia desse edifício, mas também na sua própria estruturação, no seu processo construtivo, nas práticas ali empregadas. Muito antes dos portugueses empreenderem o emprego da taipa, por exemplo, na edificação das suas construções, os mestres africanos já detinham esses conhecimentos, movidos pelo clima africano, movido pelas culturas africanas, pelos materiais disponíveis, empregavam já técnicas que vieram então com eles. E por que é tão comum invisibilizarmos esses sujeitos? Por que é tão comum a história que é dita oficial tornar esses sujeitos, apagá-los da história? Porque a história que se conta é uma história de cunho totalmente eurocêntrico, em que as contribuições africanas e afrodescendentes são comumente apagadas. E aí o que a gente tem, né, com essa missão de recuperar essas contribuições, de recuperar esses conhecimentos, de contar que esses monumentos que são comumente tombados pelos órgãos de preservação contaram aí com esses saberes africanos, a forma com que nós podemos nos reapropriar e recontar essas histórias é reafricanizando, então, esses territórios. Então, projetos como esse, empreendido pela Silviane, pela Letícia e por toda uma equipe, eles vêm, então, com essa missão de recontar a história de Cuiabá, a história do centro histórico, a partir de uma perspectiva africana. E Silviane também colocou muito bem que não se trata de uma pequena África, mas de uma grandiosa, né? Há monumentos, há espaços, há territórios, há aspectos geográficos que estão relacionados a essas culturas. Um dos exemplos que eu trago para essa recuperação é a lavagem das escadarias da igreja, que foi aí reapropriada por uma parcela da população majoritariamente negra, que se apropria desse território, que se reapropria dessa edificação erigida por mãos negras, a partir de saberes negros. Claro que a gente tem uma série de outros sujeitos que também participam da construção dessas edificações, mas a gente sabe também que eles já foram extremamente exaltados, e a nossa missão é recuperar exatamente as contribuições africanas. Então, quando nós temos um grupo de sujeitos, no caso, composto majoritariamente por populações negras, que se reapropriam de um território que foi elaborado, edificado com saberes e mãos dos seus ancestrais, nós temos aí, então, uma reapropriação desse espaço. É como se nós estivéssemos pegando de volta algo que nos foi retirado. Então, a ideia desse projeto é reolhar para o centro histórico de Cuiabá, trazendo, então, esses grafismos de cunhos africano. E esse patrimônio material, né, que traz essa prática envolto em cultura religiosa, no canto, no uso de ervas medicinais, que faz referência a muitas das culturas africanas que também são praticadas em solos africanos e que vieram também para o nosso país, elas se expressam a partir do material e se expressam de forma imaterial. Então, vejam o significado dessa apropriação e dessa reapropriação. E o mais importante é os cuiabanos reconhecerem esses sujeitos que se reapropriam desse território, que executam, né, esse fenômeno cultural, essa prática cultural, que eles, então, sejam reconhecidos como sujeitos praticantes de um patrimônio cultural imaterial.
eu fui informada de que houve algumas resistências com relação a essa prática, mas que a gente acompanha na mídia comumente o quanto as religiões afro-brasileiras e as culturas afro-brasileiras elas sofrem, né, uma perseguição empreendida pelo racismo estrutural, pelo preconceito, pelo estereótipo de criminalização e marginalização que foi empreendido contra esses povos por meio do Estado, por meio da sociedade civil, logo depois da abolição. Então, com a ideia de marginalizar esses sujeitos, todos os seus saberes, todas as suas culturas, todas as suas práticas, ou sofreram a tentativa de apagamento, ou foram totalmente invisibilizadas, ou ainda sofreram perseguições e foram criminalizadas. Então, o fato dessas pessoas se apropriarem desse território, de se reapropriarem, na verdade, desse território, demonstra aí um ato de forte e extrema resistência, outra prática também comum nos nossos ancestrais. O professor Dagoberto Fonseca, que é um professor antropólogo negro aqui do interior do estado de São Paulo, extremamente conceituado, ele coloca uma frase que eu acho extremamente importante, extremamente válida e que resume aí a importância de nós recuperarmos esses grafismos africanos no território. Nós só existimos porque resistimos. E eu vejo nessa reapropriação, nessa prática desse patrimônio cultural imaterial, num espaço de patrimônio material, uma prática de resistência e uma prática de mostrar, nós não vamos mais nos silenciar, nós vamos mostrar a nossa cultura, mostrar o que nós sabemos, mostrar o que nós herdamos por meio daquilo que nós temos, que é a nossa cultura, a nossa memória, a nossa história e o nosso patrimônio também edificado. Foram os nossos que erigiram e cabe a nós, então, ocupá-los. Eu fico por aqui e depois no debate nós podemos conversar de forma muito mais ampla, porque eu sei que eu tenho um tempo curto, porque tem muita gente aqui para falar. Mais uma vez, muito obrigada e eu espero ter contribuído aí para que a gente possa olhar para esses grafismos africanos presentes no território cuiabano. Boa noite. Gente, eu falei que era uma PhDeusa, né? Porque a gente pode ficar aqui a noite inteira ouvindo esses conhecimentos todos, esse mapeamento, essa habilidade em cartografar, ainda que ela não tenha usado as imagens, ela cartografou através da fala os locos de ocupação, né? E desses grafismos muito bem postos na sua fala, querida doutora, pós-doutora Joana Dark. Sim. E agora a gente vai para outra queridíssima, nossa mestra fresquíssima, nossa professora de história, a quem tem a honra mais uma vez de dividir essa reunião, essa conversa, essa partilha, que é a Cristina Soares, né? Colega de profissão, historiadora, mestra, ilustradora, uma potência negra, esteve com a gente no outro evento, né? E estamos aí nessa caminhada, tentando nos desvencilhar dos pensamentos coloniais, tentando romper tudo isso, tentando falar cada vez mais por nós, né? Porque nós temos voz, né, gente? Vamos registrar, porque fica salva. Esse negócio do povo falar pelos negros, gente que não é negra falar por negro, não dá mais, né? Não dá mais, porque só sabe da história quem vive, só sabe da história quem vivencia. Então, nos respeitem nossa ancestralidade, respeitem a nossa história, nos reconheçam, porque academicamente nós temos grandes potências, temos mulheres negras intelectuais e podemos ocupar o espaço que queremos. Então, a palavra é com a nossa maravilhosa, aqui ilustradora, né, nossa designer, Cristina Soares. Muito obrigada, Silviane. Eu já quero deixar minha gratidão, né? Iniciar agradecendo pela oportunidade, que realmente é uma oportunidade muito rica
assim, eu não tenho palavras, né, para agradecer, mas quero já deixar aqui registrada a minha gratidão. E eu trouxe aqui junto comigo uma pessoa também, e um elemento surpresa, tá, gente? Que tem de tudo. Esse elemento surpresa, essa pessoa, vou chamar ele aqui, tá? É o Maurício de Souza. Vocês não sabiam que eu era capaz de chamar o Maurício de Souza, né? Mas eu chamei, ele tá aqui, ó. Aqui, esse pequeno Maurício de Souza. E a minha fala vai começar a partir do Maurício de Souza. Quando eu era criança, eu era muito fã da Turma da Mônica. Eu imagino que muita gente era igual a mim, nesse sentido. E eu cresci vendo os gibis da Turma da Mônica. Mas a realidade da Turma da Mônica não tinha, né? Quem conhece, não tinha nenhum personagem negra, né? E assim, eu sempre vi, e a arte, o desenho, parece que sempre era uma coisa feita por homens também, não era feito por mulheres. E assim, é tão interessante quando a gente, eu tenho falado muitas vezes que esse projeto é muito bonito, né? O projeto Pequena África é muito bonito, e eu falo isso com toda verdade, é muito bonito mesmo. Porque é um projeto que ele nos dá oportunidades, assim, que a gente jamais teria na vida, eu vejo. Porque não é só uma questão, não é só o que eu vou passar para o outro, mas é o que o outro me passa também. É um projeto muito coletivo. E por que eu estou falando do Maurício de Souza? Porque, claro, eu gosto, admiro e assim, tenho gratidão eterna na Turma da Mônica, cresci, lendo. Mas, assim, porque hoje, acho que o projeto, ele tem isso, ele traz essa nova visão, né, de que para desenhar não precisa ser uma pessoa branca, não, o melhor desenho para esse projeto não precisa ser de uma pessoa branca, mas de uma pessoa negra, de um homem, não, de uma mulher. E o que eu quero deixar destacado aqui, e para mim é interessante, porque eu sou autodidata, né, eu nunca fiz curso de nada, e eu sempre tive muito problema com isso, porque eu tinha muita vergonha, né, eu tinha que fazer uma coisa e a pessoa falava, mas né, não tem curso, né? Assim, a pessoa que era para desenhar era uma pessoa que tinha curso de desenho. Eu nunca fiz curso de desenho. Mas hoje, e é isso eu vejo como o projeto é rico nesse sentido, porque o projeto ele vai falar de ancestralidade. Né? Quando a gente vai falar de Cuiabá, quando a gente vai falar dessa pequena África, a gente está falando de ancestralidade. E hoje eu vejo isso, hoje eu tenho muito orgulho de falar, não, eu não falo assim, antes a pessoa falava, mas você não fez curso de nada? Eu falava, não, mas falava sem graça, mas hoje eu falo, não. Eu tenho em mim o talento que vem dos meus ancestrais. Né? Isso é ancestral. Né? Quando eu era criança, minha mãe falava, não, tio Derso, que era irmão dela, Derso, pinta, desenha, olha a pessoa, desenha igualzinho. E hoje eu vejo, no projeto eu vejo, não, isso é ancestral. E eu quero deixar registrado isso, porque eu sou professora, eu não sei qual é o lado mais forte de mim. Porque eu tenho um grande amor pelo ensino também. E eu gosto muito dos alunos, eu amo os alunos, eu tenho uma paixão por eles. E eu aprendo muito com eles também. E por muito tempo eu passei, toda a vida, né, todo ano, eu sempre encontro alunos que são bons em desenhos, que são autodidatos como eu. Então eu vejo o projeto também nesse sentido, que não precisa ser uma pessoa que fez um curso tal e que não sei o quê, para ele conseguir fazer algo, sabe? Mas assim, uma pessoa que ele tem um talento, que ele tem essa ancestralidade, autodidatismo, ele pode também tá fazendo algo que pode contribuir, sabe? Então eu vejo o projeto, ele é muito interessante nisso, ele mexe com a gente nesse sentido. E a Silviane, nesse caso, tem sido incrível, né? Quando ela propôs fazer, né, me chamou para fazer, eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu até falei, será que eu vou dar conta? Mas eu sempre topo os desafios, eu sou uma pessoa que topa todos os desafios. Eu falei, eu vou topar mais esse. E aí, e foi muito interessante, né, porque aí ela deu, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, e foi muito interessante, porque eu acho que eu tenho uma relação com a arte, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, que ela é muito forte em mim, essa questão artística, porque às vezes eu sinto que o desenho se faz sozinho. Às vezes eu sinto que eu só tô ali, quando eu vejo já acabou, e às vezes é tudo tão rápido, mas quando eu vejo já saiu alguma coisa.
E parece que isso vem da ancestralidade, isso vem dessa pequena África, dessa África em mim. Tem uma coisa muito interessante que a Ajuda começou falando e tem sido reforçado até agora, que é a questão do silenciamento. Né? Ajuda também, outra, nossa, muito fã. Gente, Patti Wolff, eu já vi essa mulher em tantos lugares, só o nome dela. E aí depois falei, nossa, eu vou estar num projeto junto com ela, junto com a Gilda. Essas pessoas que eu admiro demais. Falei, gente, é muita honra. Tá, mas enfim. Uma palavra que foi falada agora sobre silenciamento. E é muito interessante porque o que faz a gente ter medo de expor aquilo que a gente tem talento, o que faz a gente ter vergonha é essa colonização, a nossa mente ser colonizada. Então, a gente precisa descolonizar realmente as nossas mentes. Né? Quando a gente descoloniza, e eu vejo, eu estou sim ainda passando por esse processo de descolonização. Né? Quando a gente descoloniza a nossa mente, quando a gente começa a ver, não, peraí, existe uma riqueza muito grande nisso. Existe uma riqueza muito grande no continente africano, e eu sou de lá, e isso é muito maravilhoso. Né? E é muito maravilhoso tudo aquilo que eu herdei, tudo se torna muito rico. Né? Eu já ouvi muitas vezes, né, em discussão, a pessoa falar assim, você está falando mal, né? Está falando alguma coisa mal do Brasil. Por que você volta para? Por que você não volta para a África? Como se a África fosse um lugar ruim. Mas a África, para nós, é o nosso lugar. É um lugar maravilhoso. E voltar para a África, a gente nem precisa voltar para o continente, porque o continente está em nós. Isso a gente se lembra todos os dias. E aqui eu trouxe algumas coisas para a gente. Eu vou mostrar bem rapidinho, tá? Porque eu estou muito curto. Aí eu trouxe aqui alguns rascunhos, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Aqui, como a gente veio, né? Como a gente veio desse continente, né? A gente veio assim, a gente não veio porque a gente escolheu, a gente veio forçado. Né? Quem que era a gente aqui, né? Coloquei aqui nesse rascunho. Esse colonizador, deixa eu tentar encontrar aqui. Ele trouxe a gente nesse navio aqui, ó, e quem éramos nós, né, no continente africano? Né? Reis, rainhas, pessoas importantes. Então a gente tem orgulho disso, a gente tem orgulho desse continente. Não é vergonha, não é feio, não. Se eu tivesse a oportunidade de ir no continente, quando eu tiver, eu vou. E isso é maravilhoso. Né? Essa África que há em nós, isso que o projeto mostra, essa África que há em Cuiabá, gente, quando a gente vai ali, você passa pela Praça da Mandioca hoje, você olha com outro olhar, fala, gente, mãos negras construíram. Quando você vai no centro histórico, e aí eu no processo vou mostrar algumas coisinhas bem rapidinho, tá, gente? Tá tudo bem desorganizado. Pode. Mas algumas coisas aqui, por exemplo, eu coloquei aí. Obrigada, Silviane. Aí eu coloquei algumas coisas aqui, tá, gente? Algumas coisas aqui que existem em Cuiabá, tá? Aqui eu coloquei. Não tô conseguindo encaixar direito, deixa eu tentar. Igreja ali, né? O Largo do São Benedito, ali do Rosário. Aqui a Igreja Mãe dos Homens, aqui a Bispa, tudo junto. Depois vocês vão ver no vídeo, Erli faz o milagre de arrumar pra gente essas coisas, tá, gente? E aqui o Casaril ali, o Roupeiro Celestino e algumas coisas. Então, assim, quando eu fui pensando nessa parte para fazer essa ilustração, eu fiquei pensando, gente, que rico tudo isso, que coisa maravilhosa que é Cuiabá. Então, quando a gente olha esse centro e fala, gente, isso aqui são mãos negras, essa é a África. Então, quando a pessoa fala, não, por que você não volta para a África? Eu falo, mas eu estou dentro dela. Então, é uma parte muito grande da África aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, eu criei alguns personagens ainda para a Pequena África, tá? São esses aqui. Deixa eu tentar centralizar direitinho esse negócio que ficou ruim. Tá aqui. Esses personagens, tá? Eles estão mostrando essa Pequena África aqui, ali as quituteiras, que já foi falado aqui. Então, é quem estava aqui, tá? E aí são vários momentos, eu vou mostrar só isso, aquela curiosidade em vocês, para vocês verem depois, tá? Mas são personagens que a gente está criando, montando um pequeno vídeo, mostrando essas partes né, através da ilustração. E tem sido essa experiência maravilhosa, assim, eu às vezes eu viajo, eu vou fazer e eu viajo, assim, pensar, gente, isso foi construído por mãos negras, e pensar que a arte, sabe, ela é valorizada, ela hoje é valorizada, hoje não é só a arte feita por uma pessoa negra, feita por uma negra, ela é valorizada, por um homem negro também é valorizado, e esse Cuiabá
de hoje, esse Cuiabá que mostra isso através desse projeto, é um Cuiabá muito rica, né? E assim, eu acho assim bastante importante a gente pensar sobre, refletir quanta gente pode fazer, quanta diferença pode fazer você olhar para a cidade e você ver que o que tem ali é construção negra, que eu coloquei, esse último é o último que eu vou mostrar, tá? Penúltimo, só vou mostrar mais um desse. Aqui é eles falando aqui sobre a Maiara. E a Maria Taquara, ela é uma personagem muito, muito, muito interessante, porque a gente passa ali, pega ônibus, né? Eu sempre pego ônibus, a gente passa ali no centro, vê a Maria Taquara, mas é Maria Taquara. Maria Taquara é só uma estátua? Não, Maria Taquara tem uma história, Maria Taquara representa a mulher cuiabana, importante para a gente conhecer. Então, que eu tenho é mais ou menos isso, tá, gente? Mas eu quero dizer que essa experiência da ilustração é uma experiência muito incrível. Para mim, ela é muito incrível. Primeiro, porque eu quando eu vou fazer, eu penso assim, eu já vou pensar em quem, o público que vai, né, vai ter essas imagens. Né, o público dessas imagens. Aí eu penso primeiro são os alunos, né, os estudantes. Então eu penso assim, não, mas o que falta aqui? Aí eu faço uma coisa, penso, não, falta cor. E eu já gosto muito de... Eu tenho um problema que é fazer coisa sempre muito escura, né? E aí quando eu penso que tem que ter um público infantil, eu descubro muita sombra, aí fica escuro, fica meio ruim. E aí eu penso, por exemplo, eu vou mostrar, essa foi uma dessas, que ela ficou escura, quando eu fiz... deixa eu ver, tá dando pra ver, gente. Vamos soltar o vídeo que ela ele ficou fez. um pouco... tá. Ela ficou um pouco escura, só para falar sobre ela e já encerro. Mas aí, quando eu vou fazer, eu penso, não, eu tenho que pensar em todo o público. Então, pensando num público juvenil, infantil, juvenil, e pensando nos adultos, porque eu acho que o interessante do desenho é esse, acho que todo o público, aquela criança que há na gente, né, eu acho que essa criança, ela sempre vai gostar de desenho, né, ela vai gostar de ilustração. E, assim, é uma coisa bem interessante, porque eu acho que o desenho, ele me faz gritar também, né? Então, eu grito com as cores, eu grito com a história, eu grito com a Silviane, já dá uma ideia, gente, vamos fazer um roteiro assim, sensado, dessa mulher muito criativa, né? Até falei para ela esses dias, o que essa mulher não sabe fazer? Né? E, assim, eu grito com o roteiro, eu grito com as imagens, e isso é muito maravilhoso, porque é uma forma também de libertação. E isso é muito interessante, né? Então, é isso que eu queria dizer, né, sobre a minha experiência com as ilustrações no projeto, e dizer para vocês, a gente tem muita coisa muito bonita, e tudo isso a gente vai colocar no YouTube, né, que vocês, a gente fez, mandou, né, o link para vocês se inscreverem no canal, e se inscrevam, tá, quem não inscreveu ainda, que a gente vai, as coisas que a gente tem, a gente vai colocando ali. Aí tem muita coisa legal mesmo, que tá saindo, assim, eu mesmo fico encantada, as fotos depois vai falar, né, mas aquela produção, teve uma produção lindíssima também, né, no centro de Cuiabá, né, a fotografia, né, lindo, muito lindo. Então, acompanhem, tá, o projeto, que tá tudo muito bonito, gente, e é isso, tá, eu agradeço. Hoje eu quis falar mesmo como ilustradora, não como professora de história, nem historiadora, nem nada, mas como ilustradora autodidata, né, que vem dos meus ancestrais, e eu tenho muito orgulho disso, tá? E é isso, gente, é isso que eu tinha para falar. E a gente vai soltar um videozinho, meio making off desse trabalho que a Cris fez, né? E que a gente está compondo, né? Por quê? Porque a gente fez essa live para deixar vocês bem curiosos, para vocês se inscreverem no canal, e depois a gente vai fazer um grande comunicado, assim, de lançamento, quando tudo estiver pronto, assim, e a gente vai abastecer sempre o canal com esses materiais. Então, professores que trabalhem, cumpram com a Lei 10.639, 11.645, né, ensine seus alunos, e aí solta ali para a gente ver essa belezura desse trabalho,
Gente, a Cris faz isso desde a faculdade. Eu adorava que ela desenhasse nas minhas aulas. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu adorava que ela compreendesse. Então, os nossos personagens são meninos negros, meninos indígenas, meninas negras, meninos indígenas, os casarios, o centro histórico, né? E especificando tudo sobre a oportunidade de trazer as etnias diferenciadas, né? Valorizar aquilo que é colocado para nós. Vai estar uma graça esse guia flyer, né? Aí, além disso, a gente vai fazer esse vídeo movimentado com as falas, com interatividade. Quiçá a gente consiga um projeto para colocar a interatividade dos alunos com essa movimentação das figuras, né? Oxalá, vamos deixar para o astral para a gente conseguir fazer isso daí e que isso ganhe mais fôlego e mais perna. E assim, novamente agradecer a Cris por ter aceitado o convite, o desafio para vir compor esse trabalho conosco. E daqui a pouco já vai falar nossa diretora de arte, Paty Wolff, maravilhosa também. Mas antes, né, eu quero chamar, depois do vídeo, já os nossos artistas, nossos performers, né, que foi que a Cris falou sobre a experiência. Eles vão relatar experiências. O trabalho deles está sendo editado, né? A grande novidade, mas eles vão contar para vocês. Então, eu vou chamar a Dai para falar e o Eric. Então, a Dai vai falar primeiro aí, né? E aí a gente vai conversando sobre, né? Tive o privilégio de dirigir, acompanhar, né? Com eles, assim, nesse processo. E aí eu gostaria muito que eles falassem, porque a gente está falando de descolonização das mentes, e aí eles falarem, enquanto jovens, essa semente dessa ancestralidade, nessa contemporaneidade que eles são, e que eu acredito muito nessa juventude potente. Daiane Thaís, que a gente carinhosamente chama de Dai, eu falo que isso é muito ancestral, né? Chama Joana de Jo, Cristina de Cris, Patrícia de Pati, Letícia de Lelê, Eric, eu vou inventar um apelido para você, carinhoso, né? Porque isso a gente faz, assim, que a gente ama. A Dai de Dai, a Lindalva de Linda, e assim a gente vai. Isso é muito ancestral, gente. Pode observar nas nossas famílias negras, tem sempre aquele tom carinhoso para tratar os nossos, né? E isso não é bullying, né? E a gente não pode ser bullying, porque não é relacionado à característica, é o nome da pessoa que a gente tem daquele jeito. A gente precisa sempre se atentar para isso. Então, a Dai vai falar, a nossa queridíssima, nossa Cris, atuante ativista. Boa noite. Tá dando para ouvir? É assim, querida. É isso. Boa noite. Peço licença aos meus ancestrais para estar falando. Deixa eu só beber uma água. Eu, enquanto um corpo preto em diáspora, né, ancestral dos meus ancestrais que passaram por essa maafa, né, que foi o que foi acometido aos nossos ancestrais, ter participado dessa experiência de intervenções pelo patrimônio histórico de Cuiabá, que foi construído por mãos pretas, por mais que tentam nos silenciar, tentam apagar, isso muitas das vezes não vai para os livros oficiais de história, né? Mas sim, tem sangue preto, tem mão preta por todo o canto de Cuiabá. E para mim foi uma experiência assim, maravilhosa, que eu vou levar para o longo da minha vida mesmo. E agradeço muito aos meus ancestrais por ter me dado essa oportunidade, porque eu acredito muito que foram o que eles fizeram lá atrás que hoje eu pude fazer parte disso e estar aqui hoje podendo falar sobre isso. Enquanto pessoa, enquanto sujeito, eu falo que para mim foi a maior prática de descolonizar na prática, né? Porque principalmente a intervenção que foi feita ali na Maria Taquara, aonde eu estava de um turbante branco, eu falo que se fosse
a Dai de, sei lá, hoje eu tenho 29 anos, mas eu falo que se fosse a Dai de 10 anos atrás, que ainda estava aí presa em toda essa colonização mental, eu jamais teria feito isso. Eu jamais teria feito isso porque eu ainda estava ali naquela prisão, nas grades, ainda acorrentada nessa mente que me colonizaram desde a minha infância, sabe? Onde eu fui ensinada que tudo que vinha do povo preto era feio, era do demônio, era algo ruim e que eu não podia fazer isso. E que quanto menos eu fazia isso, menos eu me tornava negra, mais branca eu era. Então, essa prática de eu poder ter feito parte disso, para mim, foi extremamente importante e eu pude sentir a descolonização na prática. Mas o que me atravessou muito nesse sentido, eu acho que o nosso amigo Eric também vai falar, mas eu falo assim, enquanto sujeito da Yane, foi uma prática de intolerância religiosa que foi acometida, né, contra nós. Eu não vou citar nomes aqui de religião que foi feito isso, mas a prática da intolerância religiosa, sabe? Isso foi algo assim que me atravessou. Não que eu me senti mal, mas que eu senti vergonha pelo fato deles estarem fazendo aquela prática, né? Do quanto que um corpo preto livre em qualquer espaço ele incomoda. Ele pode não estar nem referindo contra o outro que foi o que a gente estava ali fazendo a nossa intervenção. Nenhum momento a gente dirigiu a voz, o olhar, nada. Mas só a nossa presença incomodou, né? E eles se sentiram no direito, né? Que é esse direito do colonizador mesmo, de oprimir, de xingar, né? E se preciso for, agredir também, né? Então, isso foi algo que me atravessou e que eu tenho refletido desde esse dia até hoje, assim, né? E eu falo que eu acho que cortou. Voltou? Porque ficou. Repete de novo. Sumiu. Repete. Voltou normal agora? Porque sumiu aqui para mim. Então, é isso, sabe? Algo que me atravessou muito, que me fez refletir muito e repensar o quanto que o nosso povo, em pleno século XXI, até hoje, tem que ficar o tempo inteiro, os olhos estão nos vigiando a todo momento, né? E essa África, ela vive dentro de nós, porque o lado de fora, nesse espaço que a gente pisa, ele é a diáspora. E o tempo inteiro a gente está sendo vigiado, o tempo inteiro o nosso corpo, a qualquer deslize, ele pode ser violado. É uma sensação de que a gente não pode viver, sabe? A gente não pode ser o que a gente é, porque o tempo inteiro a gente tem que ficar ali pedindo a bênção, né? Pedindo a bênção pro colonizador, pro opressor, e a gente não pode ser o que somos, né? Mas é isso, é o sentimento de resistência, é o sentimento de continuidade e de agradecimento aos nossos ancestrais, porque sim, foram eles que fizeram pontes, estradas e caminhos para que hoje eu pudesse estar aqui falando. É essa a minha contribuição. E meu agradecimento também por poder ter feito parte de tudo isso. Nós que agradecemos, querida. Muito obrigada por ter aceito esse desafio e que você fez dele, né, toda essa significância para o seu absorver, assim, porque foi muito violento o que nós passamos, né? Mas ao mesmo tempo que sofremos essa violência, conseguimos, acho que, detectar a importância desse projeto e a necessidade desse projeto integrado, tanto experiências sensoriais quanto Pequena África, né? Desse ressoamento que a gente gritou tanto lá.
E ficou incrível, assim, o trabalho de vocês. E eu estou, assim, provocando o público mesmo para poder assistirem lá. E, Eric, você tá com a palavra, querido. Axé, viu? Dai, obrigada. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Arrasou. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Depois eu queria agradecer a Sil por ter confiado na gente de fazer esse trabalho, da gente pegar um dia e conseguir fazer tudo isso, da gente poder realmente se reencontrar. Porque eu acho que, além de fazer toda essa obra bonita que a gente fez, de imagem, de texto, a gente também teve um processo de se reconectar, de se encontrar enquanto um corpo preto dentro da sociedade, de olhar para dentro da nossa cidade e ver, como já citado aqui, que foi feita por mão preta. Tudo que a gente olha tem um trabalho preto. E isso é muito importante de você ver, de você pensar, de você raciocinar. E a gente gravando na Maria Taquara, quando teve esse ataque racista, porque além de intolerância religiosa também foi um ataque racista, chocou muito, porque apesar da gente estar lá com vestimentas, da gente estar lá pronto no nosso corpo fazendo aqui, a gente não estava fazendo rito nenhum, a gente estava dançando, a gente estava conversando só. E as pessoas se incomodaram em questão de distância mesmo, de muita distância. A gente estava na Maria Taquara, eles estavam do outro lado da outra praça. Enquanto a gente fazia nossa arte em silêncio, eles iam lá e gritavam: sai capeta, sai demônio. E a gente ficou barbarizado com isso. Tanto que eu acho que foi o único take que a gente fez mais rápido. A gente não teve assim tempo, porque a hostilidade foi grande com a gente. E a gente vê isso todo dia, enquanto homem preto, enquanto mulher preta, nos olhares atravessados de todos os dias, quando você vai no mercado e tem uma segurança atrás de você entrar numa loja e você não ser atendido corretamente. Esses mesmos gritos que fizeram com a gente lá, são gritos silenciosos que fazem com a gente em pequenos momentos, sabe? Na hora de uma entrevista de trabalho, existe sempre essa coisa de silenciar o preto, de subjugar o preto, de jogar ele como demônio. Do preto que está andando na rua de madrugada ou de noite e ser bandido, sabe? De você vestir uma certa vestimenta e você ser colocado como bandido, você ser colocado como marginal mesmo, sabe? E essa foi uma experiência muito grande para mim. Além de uma experiência de olhar toda essa problemática que a gente continua vivendo todos os dias na nossa sociedade, que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, que a gente sente na própria pele, todo dia. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Não sei se a minha conclusão foi muito bem feita, mas é isso. Queria agradecer de novo todo mundo. Foi ótimo. Eu quero agradecer. Eles somos de meninos, né? Nossas sementes de ancestralidade, né? Essa jovialidade deles. Mas, assim, quero trazer essa alegria também ancestral, porque o episódio foi bastante, a gente sentiu muito, né? Reverberou, não tem jeito. Enquanto corpos negros, a gente foi atingido por essa bala de fala, né? Que tinha a fala que nos atravessou com a intensidade de uma facada, de um tiro, né? A queima-roupa, né? Que é muito dilacerante, que dói, né? Mas que nós ressignificamos e fomos fazer a nossa performance de alegria na Praça da Mandioca, ressignificando o espaço. A gente mudou o roteiro também para poder dar conta
daquilo que nos afeta. Então, para a equipe como um todo, é um processo de descolonização, é um processo de ressignificação, é um processo de superação, mas, sobretudo, de reconhecimento desses saberes e da necessidade que a gente tem que executar projetos desse tipo, né? Agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, que, através da Lei Aldir Blanc, possibilita que a gente consiga vivenciar, que tem o privilégio para poder levar esse privilégio que nos foi colocado a toda a população negra e ao conhecimento de toda a sociedade. Porque, mais uma vez, não vamos calar. Fizemos a arte em silêncio, mas não estávamos em silêncio, apenas respeitando o espaço do outro. E a gente só quer isso conosco. Muito obrigado, Dai, Eric, e agora a nossa potente diretora de arte, produtora, multiartista, que eu sou muito fã, que eu chamo de Pati, porque é um nome artístico, mas é Pati de carinho, Patrícia Wolf, né? Wolf. E aí ela vai nos brindar. Olha que instalação linda, gente, esse ateliê dela. Eu tô namorando desde a hora que tava no backstage lá. Não tô sabendo fazer a mãozinha aqui apresentando, tá? Acho que não tô ainda. Gente, boa noite, axé. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje nessa live, né, com esses dois projetos lindos, o pequeno Grande África, que habita, Cuiabá, que habita dentro de nós, que deu para sentir em todas essas falas, né, e essa experimentação, essa sensibilidade, né, que agora a gente, então, né, fala desse projeto, né, de experimentos sensoriais e essa educação patrimonial com arte, né, e que todos aqui, né, também sendo atravessados, a Joana ali na arquitetura, mas está atravessada, né, ali pela arte e cultura, e a Cris, obrigada, Cris, pelo carinho, lindas as ilustrações, ao Eric e a Daiane, né, a gente fica estarrecido com todo esse ataque sofrido, essa violência, né, essa intolerância, e dizer, né, a Gildinha está aí, né, com certeza está assistindo, e que fala a palavra, né, que atravessou, né, um pouco essa live hoje, foi essa questão do silenciamento, né, desse corpo, esse apagamento, né, as falas foram sempre trazendo essa palavra, porque esses projetos visam contra, né, esse apagamento. Então, a visibilidade, né, então, trazer, né, que esse olhar, né, sobre, né, essas questões. Então, assim, dizer que a gente vai ocupar os espaços, esses corpos no silêncio, mas estavam gritando, então aquele grito talvez foi ensurdecedor aos ouvidos daquelas pessoas, porque vocês estavam dizendo, a gente vai se vestir assim, a gente vai se portar assim, e a gente vai habitar esse lugar, vai habitar o território, vai habitar Cuiabá. Então, assim, eles estavam enxergando a pequena África ali, então, se isso incomoda, mas me desculpa, me dá licença, que eu vou passar com toda a minha ancestralidade. Então, assim, né, então, dizer isso, e é muita coisa, né, para dizer, mas aí a Gilda até coloca ali, de trazer essa importância, né, e aí quando eu falo também, Cris, de artistas, mais artistas, mostrarem seu trabalho. Porque isso vai trazer, então, essa questão da representatividade, né? A gente precisa que mais artistas, né, homens, mulheres, negras, apareçam com a sua arte, com as suas múltiplas artes, né, em todos os segmentos e áreas, para que jovens, né, para que pessoas enxerguem que a potencialidade de que o povo preto tem sobre cultura, sobre arte, sobre todas essas manifestações, né, corporais, manuais, plásticas. Então, assim,
o que a gente tem que, né, provocar, nos provocar também, então, pela sensibilização. Então, a gente está falando, né, desses experimentos, assim, a gente esperava que, claro, que a pandemia abaixasse, né, que ela tivesse mais legal para a gente poder ter feito, assim, sabe, tudo isso fisicamente, porque, né, tem uma potência muito grande esses dois projetos para ser algo, assim, né, envolvendo mais o público, né. Então, quando a gente transforma isso no virtual, é claro que, né, algumas coisas se perdem, mas a gente tem que potencializar também esse virtual, né. Então, assim, mas a gente não pode perder de vista, então, que a gente tem que estar, então, essa sensibilização, né, com esses projetos, a gente agora tenta, então, evidenciar, né, esses espaços, como está sendo nesse projeto, e eu fico pensando muito, aí um espaço mas é interno, que é esse museu, é quem ocupa os museus, esses espaços, né, a gente também, eu e a Gilda temos esse projeto Periferia Potência, que vai levar arte, então, para esses bairros periféricos, e no sentido geográfico também, mas nesse sentido dos que são colocados, né, nas bordas, né, nesse pensamento mais crítico mesmo, né. Então, isso a gente vai pensar de estar levando, e de estar levando essa democratização da arte, do fazer artístico também. Então, com oficinas, com essa produção artística, que busque, então, potências que há, né, nesses jovens, principalmente, né, nessa juventude que precisa ser trabalhada, a juventude negra, hoje a gente estava conversando, precisa ser um olhar, né, que envolva essa juventude negra, né, então, assim, a companheira Nieta fala muito sobre isso, então, a gente precisa de mais projetos envolvendo, eu acho que esses dois aqui têm, assim, uma potência enorme para envolver, né, e mais para frente que tudo passe, né, que a gente consiga ter outros eventos, né, outras edições, né, e a arte, né, esse aguçar os sentidos, né, esse olhar, porque a arte é esse olhar, é esse diálogo, então a gente cria, né, através das criações a gente estabelece esse diálogo, e essa arte, então, vem para estar dialogando e vem para estar levantando questões, né, então, assim, e aí quando Maria Taquara vem visitar o ateliê, né, essa questão que a arte, claro, que dentro do que eu me proponho, né, a ser pintora, ceramista, né, ilustradora, escritora, atriz, né, essa questão do sempre, né, a Silvia fala multiartista, me atravessou, né, nesse projeto, para criar, então, essa visita ilustre, né, que é de Maria, né, então, assim, de Maria Taquara, que é esse nome, né, que é um nome que vem de um apelido, né, por suas pernas magras, mas isso aí já outras pessoas contam que já é outra coisa, então, assim, mas essa Maria, essa pessoa que existiu, então, uma mulher negra que existiu numa Cuiabá, né, que era lavadeira de roupa, então ela tem a sua subjetividade, né, essa humanização dessa pessoa, né, e aí eu também passo, né, a questionar que a gente sempre tem essa imagem de Maria Taquara com a trouxa na cabeça, com todo, né, mas, assim, esses símbolos, né, que são estereotipados, mas que
que fazem que enxerguem que essa Maria Taquara, né, mas que também é passível de se questionar, de trazer outros questionamentos, né, diante dessa humanização dessa Maria, dessa mulher, né, de quem foi. Claro que existem muitos mistérios em volta dessa personagem, né, então, assim, e aí quando ela vem visitar, então, eu visto, né, as roupas e vou até o centro, né, faço esse tour, né, infelizmente a gente não conseguiu, né, passar seu vídeo aqui, mas e Maria visita, então, essa Cuiabá em plena pandemia, então, com máscara, né, a própria escultura usa máscara, né, então, nesse processo, né, e assim, e ela se depara com uma Cuiabá totalmente diferente, né, mas ela também visita o ateliê nesse processo de ver a sua obra, de ver, né, lá na Cuiabá esse monumento, né, esse monumento erguido em homenagem, né, em sua homenagem, e só que assim, será que as pessoas, né, já foi falado hoje, sabem, né, essa importância de Maria Taquara, ou passam lá e veem, né, a escultura e aquilo não, né, eu acho que assim, que também é importante, né, esse trabalho também de sensibilização, né, mas que tivessem tours, né, sobre esses monumentos, sobre Mãe Bonifácia, né, que a gente pudesse adentrar mais a história e mais a humanização desses personagens históricas, né? Então, e a arte é um caminho, né, de sensibilização. Então, a escultura que eu criei, né, falo que está aqui do ladinho, ela traz ainda essa coisa da roupa na cabeça, mas também para provocar também isso, de olhar, né, para essa história, de olhar para esse monumento, né, de não ter só um monumento lá, que legal, né, foi feito, mas que tenha esse olhar sobre não só o centro histórico, como foi falado, mas de uma Cuiabá em geral e de todos esses espaços, né, que refletem a história, né, seja em monumento ou as histórias dos lugares. Então, essa importância, né, que a Joana falou, de reafricanizar, né, esses territórios, e aí essa reapropriação, e voltando quando a gente a gente vê outros artistas negros, negras produzindo, a gente também reapropria esse lugar de produção artística e não só também de contemplação, mas a gente também se apropria de fazer arte, né? Então, de também estar, né, criando, produzindo, e isso também, né, vai perpassar também essa questão de você entender a sua potencialidade, que foi negada, que foi falada que, né, não é o lugar mais subalterno da sociedade, então que isso é nos colocado, né, e a gente não tem tem esse lugar de criação, né, de uma intelectualidade, né, que a gente também tem que ativar através da arte, da cultura, né, desses projetos lindos, né, que estão por aí acontecendo, e a importância de levar a educação patrimonial, acho que a importância de levar isso para jovens, né, adolescentes em escolas, acho que seria, assim, uma segunda edição, tomara que venha, muito bacana. Não sei quanto tempo eu falei, já estou, assim, acho que eu estou sozinha aqui, o pessoal está pequenininho, alguém aparece para falar, Ótimo, que acho que já acabou, né? Tá ótimo aqui. Tô ótima. Eli, acho que vai tentar passar agora, né, Erli? O vídeo.
Vamos ver se rola. Se não rolava, a Letícia fala e... Gente, eu estava falando que era racismo de rede, que ficam derrubando gente. Fazem umas denúncias aí, a rede cai. Tem acontecido muito, sabe? Trabalho afro, trabalho negro, e aí sempre essa dificuldade, né? Mas a gente vai falar de potencialidades. Não que a gente está ignorando as nossas dificuldades ou silenciando, mas que a gente falar de alegria e potencialidade. Chega de chorar. Ele mandou aqui que não deu. Então, Letícia, querida, muito obrigado, Paty, pela sua fala, pela sua contribuição, né? Foi muito importante. Aquela escultura linda vai estar na nossa instalação, assim que possível a gente fazer presencial, e outras obras de Paty Wolff. Portanto, a gente só tem um time seleto neste quilombo, né? Consultoria Joana Dac, Cristina ilustradora, Paty Wolff artista, meus performances maravilhosos, Daiane e Eric, nossa intérprete querida, Lindalva, Letícia, nossa historiadora, que compõe aí os textos do guia, e essa pessoa, Pérola Negra, que nos fala. E agora vai passar a palavra para Letícia Oliveira. Oi, me escutam? Estão me escutando? Então, quero primeiramente dar boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer esse encontro, né, mesmo que virtual, com pessoas tão queridas, que eu admiro e tenho um carinho especial, pessoas que eu estou adorando, que eu adorei conhecer também. Silviane, eu falo que Silviane apresenta sempre as melhores pessoas para a gente. Então, amo. Eu costumo falar amo, e ela adora quando eu falo amo. Enfim, também quero pedir licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos, e saudar a ancestralidade negra, para falar sobre a importância de valorizarmos seus espaços de memória, que compõem grande parte da nossa história. Bom, esse trabalho conjunto entre os projetos ele foi importante para a gente atuar de maneira integrada e trocarmos ideias e conhecimentos sobre esses lugares e de que maneira eles podem ser acessados por todos os grupos e etnias com a finalidade de valorizar a memória e identidade cultural brasileira na diáspora. Então, foi interessante a gente perceber como as ideias se interligam, porque as heranças culturais elas se redefinem com a vida cotidiana dos grupos. Porque, por exemplo, algumas pessoas que passam no dia a dia por esses lugares que apareceram nas fotografias, elas desconhecem a sua relevância histórica, as vivências, as estratégias de luta, de resistência que ocorriam neles. Então, Frei Beto, que é um militante dos direitos humanos, ele chega até a afirmar uma frase que eu anotei aqui para não esquecer, que é o seguinte: a cabeça pensa onde nossos pés pisam. Porque quando a gente conhece onde nós pisamos, a gente tem uma outra visão da realidade, né, e das lutas vivenciadas no passado e no tempo presente. Então, é nesse chão de realidade que o povo preto e indígena lutou, sofreu, luta e sofre, né? A gente viu aí a Day e o Eric falando. Então, ao mesmo tempo, a gente se alegra, apesar das lutas, dos sofrimentos, a gente se alegra com as pequenas conquistas e vitórias que a gente veio conquistando ao longo dos anos. Então, eles estão resistindo. Apesar de sofrerem, né, o racismo, o preconceito, a gente resiste através da nossa arte. Então, esses lugares são nossas heranças, né? O Centro Histórico de Cuiabá, ele é um espaço de identidade da população cuiabana, né? E preservar esses espaços é manter viva a história dos nossos antepassados e a luta cotidiana e ancestral para ocupar para ocupar todos os espaços. E qual que é a solução para a gente preservar esses espaços? Aí eu falei com a Silviane, a educação patrimonial, que a gente não pode deixar de falar. Porque quando a gente fala de educação patrimonial, a gente tem que considerar que ela é um processo permanente sistemático que deve ir para além da conscientização. Deve sensibilizar e fomentar a participação crítica de todos sobre o patrimônio que a sociedade detém, levando também em consideração a participação dos grupos sociais envolvidos, incluindo aí o grupo dos PCDs, que ainda são marginalizados no acesso a alguns monumentos históricos. E é isso que
esses dois projetos culturais eles tentam romper e querem trazer, né? Eles buscam essa construção de uma relação entre a população cuiabana e seus patrimônios, uma nova relação, considerando essa participação social dos laços afetivos, sociais, históricos e simbólicos. E aí, quando a gente pensa essa relação, quando a gente senta para pensar, para debater sobre esses projetos, a gente acaba que se liga muito aos atuais debates dos pensadores da corrente decolonial, que reconhece a pluralidade e a diversidade de conhecimentos heterogêneos na construção de um diálogo horizontal e democrático. Então, quando a gente fala de educação patrimonial decolonial, e aí eu falo a gente, porque eu acredito que todas nós aqui acreditamos numa educação descolonizada, né? Ela valoriza, então, esses saberes considerados subalternos que resistiram aos processos colonizadores. Então, assim, a defesa nessa construção coletiva e nessa participação de todos, nessa participação efetiva, né, dos diferentes atores e grupos nesses processos de apropriação do patrimônio cultural, ele trabalha sobre essa ótica, né, decolonial, esse ponto de vista da ecologia dos saberes, né, que rompe com aquela ideia do saber do poder, aqueles que afirmam que o saber é dado através do poder daqueles que têm são considerados os bambambãs, né, os brancos, e aí reconhece essa pluralidade dos saberes e compreende o patrimônio principalmente como um produto das relações sociais e dos significados que os indivíduos atribuem. Eu queria falar que quando a gente debate sobre essa temática afro, a gente sempre esbarra no racismo, né? O que a Day e o Eric passaram é sempre isso. A gente quer fazer nossa arte, mas a gente esbarra no racismo. E aí a gente fica cansada de falar só de racismo, né? Eu falei numa das lives do Potências Negras que a gente está cansado de falar de racismo porque o racismo é um problema dos brancos. Então, a gente não tem que ficar falando sobre. A gente tem outros predicados para falar. A gente quer falar de arte, quer falar de trança, quer falar de pintura, Gildinha com artes incríveis dela, Paty também, Cris trazendo as ilustrações. Então a gente quer falar disso, a gente quer trazer os nossos predicados, não o que a gente sofre no dia a dia. Então é importante a gente falar disso, do racismo, mas a gente quer falar de outras coisas também, né? E é importante falar que o antirracismo não é só uma carteirinha onde as pessoas falam, eu sou antirracista. Antirracismo é uma postura, né? O que a pessoa consome, o que ela vê no dia a dia, os trabalhos que elas leem, os produtos que elas compram, né? Então, é uma postura, são as atitudes dela, né? Então, para tentar encerrar minha fala, que eu sei que a gente já está com um horário estouradíssimo, a educação patrimonial decolonial, que eu defendo, que eu tenho certeza que Joana, Cris, Paty, a Day também, Eric, todos que compõem a nossa equipe, a educação patrimonial decolonial ela precisa criar essas tensões para desestabilizar o monopólio de uma cultura única, dos valores únicos e dos sujeitos únicos, legítimos de produção, cultura e acesso, né? E é nesse caminho que os projetos, né, Pequena África e Experiências Sensoriais estão seguindo. São projetos que visam a inclusão social, a democracia, né, uma inclusão social democrática e principalmente antirracista, né, considerando as histórias, considerando os diversos saberes, a pluralidade dos grupos e dos povos, né? Então, incluindo indígenas, pretos e também PCDs, que aí a gente fecha com chave de ouro tudo isso. Eu realmente espero que esse projeto continue, que a gente leve mais para frente. Segunda edição, estaremos todas juntinhas, podendo se abraçar. E é isso. Gratidão, Sil, pelo esse debate. Gratidão a todas as meninas também. E Eric, que é o bendito fruto. Então, eu que agradeço, Lelê, parceira. Eu e Lelê temos um lema, não somos uma dupla, mas somos uma equipe, né? Porque a gente precisa, né, achar os caminhos, os versos, para a gente poder falar de outra coisa. A
a gente cansa, né? A gente pode falar de outras coisas, nós somos muito fortes, muito plurais, muito potentes, e podemos falar de outras temáticas, a gente não precisa ficar amarrada, pode falar de outras coisas, tem multiplicidades para compartilhar e a gente não precisa ficar, mas a gente tem que falar, porque o problema de branquitude mesmo, né, conosco, e a gente precisa aí romper. E brilhante a sua fala sobre educação patrimonial, é importante. E a conexão, de fato, desses dois projetos, né, que se alinham, né, esse Cuiabá Experimento, né, do Experiência Sensorial com Arte, é a Cuiabá da Pequena África, que nós estamos experimentando e experienciando em viver grande dentro de nós e possibilitar esse reconhecer, esse olhar e o recontar dessa história pela nossa perspectiva da população negra, da população indígena, da população PCD, né? Então, de todas essas ditas institucionalmente como minorias, mas que a gente sabe que não é, né? E que precisam de lugar de fala, e que precisam acessar os equipamentos culturais, e que precisam ter as políticas públicas de educação, saúde e cultura garantidas, né, gente? E a gente tem visto que o contexto histórico da contemporaneidade está cada vez mais difícil, né? Caminharmos aqui, mas a gente irmanada, quilombada, a gente fez, está aqui o resultado. Ele vai soltar uns vídeos aí, eu acho que agora vai rolar, né? Para as pessoas verem os vídeos editados, a parte da produção vai estar disponível lá no YouTube. A parte impressa, infelizmente, só quando os museus voltarem a abrir, e vai ficar no Museu de Imagens de Cuiabá. Tá bom? Eu acho bonito como a parte fala. Erly, por favor. Essa foi a intervenção no Minsk, né? Na frente lá, dos casarios. Isso que a gente ressignificou as violências recebidas, as violências na Praça da Mandioca. Acho que nessa cena aí que eu apareço, que a gente estava simulando que era o espaço do Pelourinho ali, né? Olha que linda essa nossa atriz maravilhosa, performance, né? Imagina que essa produção está muito linda, assim, é outro olhar sobre a nossa Cuiabá. E o nosso tempo está estourado, né? A gente tem tempo, senão... Ainda bem que a gente conseguiu fazer essa live e que não derrubaram a gente. E estou muito feliz por apresentar aqui o projeto Pequena África, o projeto Experiência Sensorial com Arte, Cuiabá em Experimentos, né? Da educação patrimonial. Enfim, essa conjuntura que se conectou e que nos possibilitou aquilombar e preservar memórias, preservar o nosso patrimônio. Os quintais, né, também, né, que a Joana, nossa consultora especialista, PhD, como eu gosto de falar, em quintais negros, né, e dessas negruras, desses grafismos, fala muito bem. Gente, procurem ela, leiam o livro dela, né, Joana Oliveira, maravilhoso o livro dela, assim. Eu sou fã de carteirinha de todo mundo, adoro mulheres pretas produzindo, mulheres negras produzindo, homens negros, homens pretos, adoro mulheres indígenas, eu acho que é isso, né? É o poder do quilombo, o poder do aquilombar. Quero agradecer a cada uma, né, que esteve aqui conosco, vocês que estiveram acompanhando, essa live vai ficar salva. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal e a gente volta com novidades, vídeos curtinhos, para apresentar os produtos que a gente vai deixar aí como legado inicial dessa primeira edição dos projetos concatenados. E eu vou deixar aqui a saudação, agradecer às nossas ancestrais que regeram essa noite, né, esse aquilombar, deixando meu beijo, meu abraço para Joana, para Cristina,
para Patrícia, para Lindalva, para Daiane, para Eric e para Letícia. Que recebam o meu abraço em intensidade. Ronaldo Ramos está dizendo muito obrigada pela partilha, gente que agradece. Delícia, nosso povo, é isso mesmo, somos alegria, somos delícias, somos potências, né? Maravilhosos todos. Gente, axé, é muito bom encerrar nessa energia, a gente estava precisando disso, né, Paty? A gente estava precisando disso, né, Cristina, né, Joana, né, Dai, né, Eric, né, Letícia. Então, vamos finalizar com um abraço de Wakanda, né, que é o que tem permitido a distância, Wakanda sempre, né, e muito axé. É isso, gente. Se inscrevam no canal Pequena África, curtam o resultado dos nossos projetos e olhem os negros, respeitem os negros, reconheçam a história dos negros, pois a história do Brasil não existe sem a história da contribuição negra aqui. E que a gente possa permanentemente reviver, rememorar e potencializar todos esses saberes. Um beijo grande, que os orixás nos guardem e fiquem com Deus. É isso. Tene mazamu dunia tene mazamu tenkozesa bintu bichamu